vocês, viu? Dê graça aos professores e a vocês também em nome de Jesus, né? Irmãos, nós estamos hoje como igreja oferecendo ao Senhor este culto em gratidão a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Gênison Brito, que completou 81 anos de idade. Firme e forte, né? Está aí servindo ao Senhor, né? Parabéns, Gênison. Já fizemos isso através do grupo de WhatsApp da igreja, agora ao vivo e a cores, né? Então, eu iria convidar o senhor a ficar de pé, por gentileza, e convidar o presbítero Evandro José para orar pelo senhor, pela sua família. Jesus lhe dê graça, saúde, para continuar firme servindo ao senhor. Mas vem para cá, venha para todo mundo lhe ver. Se está escondidinho aí, fica aqui na frente. Pega o microfone ali, Evandro, por favor. Ou esse aqui, ó. De quem sabe? Fica à vontade aí. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos por esse irmão amado, que Deus continue abençoando, lhe dando saúde, firmeza, sabedoria, né? Continue lhe abençoando ao Senhor e toda a sua família. Amado e soberano Deus, graças damos a Ti, Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, pela vida do irmão Gênison, que completou mais um ano de vida. Deus, muito obrigado, Senhor. Tua palavra diz que feliz é o homem que Te serve, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. E sabemos que Tu és soberano na vida do Teu servo. E Te pedimos neste momento que o Senhor continue lhe abençoando com saúde, com paz, com prosperidade, abençoando com ele seu lar, sua família, sua esposa, seus filhos, netos, enfim, Senhor, toda a sua geração, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, fortalece-o a cada dia na sua fé, aumenta, meu Deus, a cada dia, que ele possa ser esse homem que Te serve com alegria, Senhor Deus. Continua com ele, Deus, fortalecendo, é tudo que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Gênison. Sinta-se abraçado, viu? Por mim, pelos pastores da igreja, os presbíteros e diáconos, pelos membros em geral. Só não dou um abraço porque, questão de protocolo de saúde, certo cuidado que a gente já tem, nós que já passamos dos 50, né? Temos que ter um cuidadozinho redobrado, né, Léo? Queridos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor. Queria cumprimentar os irmãos também que se encontram em suas residências. Aqueles que impossibilitados, né, não puderam comparecer à casa do Senhor. Quero cumprimentar também aqueles que estão aí esquecidos de que a igreja está se reunindo para celebrar o Senhor, né? Que Deus os abençoe também em nome de Jesus, né? Mas queria lhe encorajar a você estar conosco, subir à casa do Senhor para nós nos reunirmos para a celebração, coisa maravilhosa. Quando nós nos reunimos, queridos, na casa do Senhor, mesmo guardando o distanciamento necessário, mas reunidos para cultuarmos ao Senhor, porque Deus está acima de todas as coisas, bendito seja o grande nome do Senhor nosso Deus. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, na versão corrigida, eu de Jônio. Vou acelerar um pouquinho, irmãos, porque nós temos ainda a celebração da ceia do Senhor, né? Mas eu queria compartilhar com vocês aquilo que vocês já conhecem, mas lembrar ou relembrar é bíblico, né? Repetir é um processo de aprendizado, de lembrança, né? E, inclusive, isso o apóstolo Pedro, ele disse, olha, não importa de estar repetindo, de estar lembrando os irmãos, dizendo as mesmas coisas, porque são as coisas que estão aqui registradas na palavra do Senhor, né? Eu não vou fazer uma exposição no texto, eu vou pegar uma parte aqui do texto e queria explorar um assunto sobre o Evangelho de Cristo. Vamos lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Ou melhor, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Que Deus nos abençoe nesta noite, graciosamente, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual nós somos, Senhor, abençoados por Ti eternamente. Queremos te agradecer por esta maravilha, esta revelação, este programa redentor, ó Senhor, culminando na obra que o Teu Filho realizou na cruz do Calvário, morrendo pelos pecados da igreja, pelos nossos pecados, e ressuscitando para a nossa justificação. Te agradecemos por esta bênção desta noite. Contaremos, Senhor, também nos lembrando dela, relembrando através da ceia do Senhor. Esse é a vida a falar nossas almas através da Tua palavra. Eu te peço, principalmente ao meu coração, te faço esta oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Olhando, irmãos, para o texto, nós percebemos que quando o Batista foi entregue à prisão, depois de ter cumprido aquele ministério que Deus designara para ele, foi curtinho, viu, Léo? Foi muito pequeno. O Batista foi aprisionado, depois foi decapitado. Então, quando ele foi entregue à prisão, Jesus agora, que tinha sido batizado por ele no Rio Jordão, tinha sido ungido pelo Espírito, começa oficialmente o seu ministério de pregação, ensino e de libertação das pessoas escravizadas. E as primeiras palavras que saíram da boca do Senhor foram estas aqui: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em relação ao tempo está cumprido, irmãos, que Deus tem um programa definido em sua palavra e tem as etapas deste programa. E o tempo cumprido foi justamente aquilo que estava previsto, que o Verbo divino, o Filho de Deus, encarnaria, assumiria a natureza humana, seria levado a morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para possibilitar a reconciliação do homem com Deus. Isso foi no devido tempo. A morte de Jesus não foi algo intempestivo, algo que surgiu fora do controle de Deus. Absolutamente não. Foi algo que estava devidamente programado e aconteceu exatamente no tempo determinado por Deus. Lá em Gálatas, Paulo disse o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, as coisas de Deus são sempre assim programadas. Deus é um Deus intempestivo. Fui pego de surpresa porque aconteceu isso assim, assim, assado no mundo e na igreja. Não, irmão, tudo está programado, tudo está seguindo um curso determinado por Deus. Lembrem-se que no Apocalipse é o Cordeiro que abre os selos, ou seja, Ele é quem comanda os acontecimentos da história. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nosso Redentor. Mas vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é de origem grega e significa boas novas. Uma notícia boa, agradável, algo que nós não esperávamos, que surge de uma maneira extraordinária para beneficiar as pessoas. Isso é o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo é as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Esta mensagem é uma mensagem extraordinária. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estávamos conversando hoje ali, após a Escola Bíblica Dominical, e que foi uma palavra consequência de uma pergunta feita pelo presbítero Carlos Alberto e o desdobramento da sua explicação. Veja bem, nós estamos, irmãos, diante de uma mensagem de Deus, uma mensagem transformadora, uma mensagem abençoadora, mas uma mensagem que só se conhece na sua plenitude através da revelação do Espírito Santo de Deus. Você não vai compreender as coisas de Deus de acordo com a sua capacidade intelectual. Por mais inteligente que o homem seja, mas se Deus, graciosamente, não lhe revelar as coisas de Deus, jamais você terá conhecimento da essência daquilo que Deus, da sua vontade revelada através de sua palavra.
Veja bem, olha a experiência de Paulo. Paulo diz o seguinte: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quer dizer, a gente começa a entender que para compreender plenamente esta mensagem, precisamos da assistência do Espírito Santo de Deus, que foi dado à igreja, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quando Jesus perguntou, digamos assim, ele queria saber do que é que o pessoal dizia dele, não porque ele não conhecesse, que ele sabia, mas ele queria ouvir dos lábios dos seus próprios apóstolos aquilo que nós chamamos em administração, liderança, feedback. É o retorno da informação, aquilo que se faz e que está acontecendo, que a gente fica com um retorno com a informação. Muito bem, ele perguntou, que diz os homens, seu filho do homem? E um disseram, olha, Jeremias, outro, um profeta tal. Ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro abriu os seus lábios e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração de Pedro não foi, irmãos, baseada na sua capacidade teológica, porque ele era judeu, ele conhecia alguma coisa das Sagradas Escrituras, mas foram uma revelação de Deus. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, para se conhecer o Evangelho em sua plenitude, precisamos da revelação do Espírito de Deus, irmãos. Aliás, eu queria estender um pouquinho a questão. Nós precisamos desesperadamente, olha o advérbio de modo, de uma ação poderosa do Espírito de Deus no meio da igreja, para que nós possamos entender, irmãos, todo o conselho de Deus, aquilo que Deus revelou em sua palavra, aquilo que Deus tem para a igreja. Em relação ao Evangelho, precisamos, porque Walter estava dizendo hoje, puxa, que coisa extraordinária, Deus se fez carne. Que coisa impressionante, irmãos, assumiu a natureza humana limitada. Ele se encarna. Aqui nós de Deus, ele deixa toda aquela glória que ele tinha como Filho de Deus e assume a natureza humana limitada no tempo e no espaço, para realizar um propósito redentor de reconciliação, de dar a sua vida por mim, por você, para nos reconciliar com Deus e nos garantir a vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. Mas tratando-se do Evangelho, irmãos, é preciso que a gente entenda a questão, o drama do pecado do homem, porque estava tudo programado por Deus. Dentre a programação, permitir a queda do homem, do ser humano, no Éden. Então Deus permite a queda, e esta queda que é a chegada no pecado, no cenário humano, que leva o homem a se afastar de Deus, a perder a comunhão com Deus, a morrer espiritualmente, ela trouxe uma consequência para toda a descendência de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então, irmãos, a gente começa a observar que o Deus que permite a queda, ele já tinha programado um Redentor para perdoar os pecados deste homem e levá-lo a um retorno à comunhão com Deus. Então, o drama do pecado, que é o maior problema do homem. O problema do homem não é emprego, não é salário, não é saúde. O problema número 1 do ser humano é a questão do pecado, que tem que ser resolvido, porque se ele morrer em seus pecados, ele não verá o reino de Deus. Olha o que o texto diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte.
Nós estamos, irmãos, vivendo um momento que nós perdemos a sensibilidade em relação ao pecado. Estou falando agora para a igreja. Nós nos tornamos insensíveis para este drama que contaminou toda a humanidade, porque o pecado não só matou espiritualmente, mas corrompeu a sua natureza. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso é natural. Todos pecaram. E Walter estava citando um texto, né, lá de João, que diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e nele não está a verdade da palavra do Senhor. Esse é o drama do pecado. Veja bem, mas esta provisão de Deus para o pecado é justamente o Evangelho de Jesus Cristo. É essa mensagem que Paulo diz: não me envergonho dela. Porque essa mensagem de Deus, irmão, essa mensagem é a mensagem do Evangelho, que eu vou dizer o que é o Evangelho, porque às vezes a gente pensa que o Evangelho é: venha a Cristo, você terá um carro do ano, venha a Cristo, você terá um apartamento de cobertura na praia, venha a Cristo que você será cabeça e não cauda, venha. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele aconteceu na história, irrompeu na história, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para reconciliar você com Deus, nós com Deus, bendito seja o nome do Senhor. E resolver para sempre o problema do pecado na vida do homem. Então veja bem, esta provisão de Deus, essas boas novas chamadas de Evangelho, o que é? Quais são os seus alicerces? Duas coisas, irmãos: a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Pronto, aí estão os alicerces do Evangelho. O Evangelho é anunciado quando alguém diz assim: Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Quem crê nesta mensagem será salvo, quem não crê será condenado. Muito bem, veja o que Paulo diz: também vos notifique, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiver tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem, se você tiver a felicidade de crer nela, por revelação, você vai receber de Deus a vida eterna, que é um bem incomparável, que muita gente está negociando esta bênção de Deus com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo. Mas também nós, disse Paulo escrevendo aos Romanos, que já temos tomado, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados no Espírito. Esta é a mensagem, irmãos. É a mensagem do Evangelho, é a glória de Deus na vida da igreja, irmãos. Quando o Filho de Deus irrompe na história, como homem, e realiza a obra redentora na cruz do Calvário, que não foi uma morte intempestiva, foi algo programado por Deus, conforme Pedro declara, ou melhor, conforme a igreja expressa numa oração que ela faz no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando ela foi ameaçada. Olha o que quem orou disse diante do Senhor, né? Porque alguém orou. Que se todo mundo tivesse orado, o escritor não teria entendido nem registrado. Então alguém orou e os outros disseram amém.
como deve ser a oração do crente, né? Aí diz aqui, e ouvindo eles isto, quer dizer, a ameaça dos sacerdotes lá de Israel, na época, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram a gente? E os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, quando o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios dos povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então veja que as coisas aconteceram conforme programado por Deus. O ápice desta programação é justamente a morte e redentura de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua consequente ressurreição, que é a essência do Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. O Evangelho, uma vez conhecido, deve ser crido, aceitado e crido. Diga amém. Porque o Evangelho exige uma resposta de fé. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então não é mensagem só para se ouvir, é para se ouvir, entender, aceitar, crer e aceitar essa mensagem, que é justamente a oferta, o oferecimento que Deus faz para o homem da redenção através de Jesus Cristo. Crendo e aceitando. Bom, o Evangelho existe uma resposta de arrependimento e fé por parte do ouvinte. Então, as pessoas que ouvem o Evangelho, irmãos, movidos pelo Espírito, duas coisas devem acontecer naquele momento. A pessoa reconhecer que é um pobre, miserável diante de Deus, pecador. Deus não vai querer que você se lembre de todos os pecados que você cometeu na sua vida pregressa. Não, porque você não iria se lembrar, nem você iria ter condição de fazer isso. Ele exige apenas que você reconheça que é pecador. Ó Deus, disse um homem que orava, ser propício a mim o quê? Pecador. Aí isso Deus exige do homem. Primeira coisa, arrependimento. Reconhecer que é pecador e tomar a decisão de se voltar para Deus, que o convida para se voltar para Ele. Aí vem a questão da fé. Arrependei-vos, sua mensagem saiu da boca de Jesus, a primeira mensagem, e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Essa questão do arrependimento é tão séria, irmãos, que muita gente às vezes acha que não, tem que cometa as suas falhas, os seus erros. Agora já voltando para a experiência da igreja, da questão experimental. Comete os erros, os pecados e não tem sensibilidade, irmãos. Olha, permita a Deus que nós tivéssemos alguma visão, não diria nem assim uma visão, que os céus se abrissem, então até seria muito bom para nós, né? Como Isaías teve no templo lá em Jerusalém. Ele viu os céus se abrir, viu o Senhor assentado no seu trono, e uma proclamação dos serafins sobre a santidade de Deus. Aí ele disse o quê? Ai de mim que vou perecendo. O impacto era tão grande da presença de Deus na vida daquele homem. Os seus pecados vieram à tona, principalmente a questão lábios impuros, talvez fofoca, né? Palavras fora do padrão ético da palavra de Deus e outras coisas por aí. O fato que ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. E o pior, que ele habita no meio de um povo que é igual a mim. Está tudo numa situação complicada. Ai de mim! Aí quando Deus, graciosamente, manda o serafim tirar a brasa do altar com Atenaz. Atenaz é um pegador de brasa, né? Pega, toca na boca do profeta, ele é purificado e limpo e abençoado. Pensa que coisa maravilhosa. Depois ele ouviu a voz do Senhor chamando para o ministério profeta. Muito bem. Então, irmão, a questão do arrependimento. Olha o que diz a Bíblia aqui, olha. Arrependei-vos, pois, e convertei para que sejam apagados os vossos pecados
e vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Né? Para administrar aquele tempo ali. Deixa eu dar uma palavra para nós aqui, olha, precisamos desconfiar de nossa própria santidade, irmão. Muita gente está pensando que está tudo bom, como até eu vou estar falando isso, está tudo bom diante de Deus, está maravilha. Será que está? Será que nós não deveríamos orar, Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos? Davi estava desconfiado da sua solidez espiritual, e ele pede a Deus que tenha misericórdia dele, expurgue, que arranque dele aqueles erros que ele não entendia, ou ele mesmo não achava que era pecado aos olhos de Deus. Talvez fosse essa oração da igreja. Nós estamos em época de frieza espiritual, irmão. Precisa de haver um rebuliço espiritual no meio da igreja. E nós temos que pagar o preço. Temos que pedir a Deus misericórdia e clamar incessantemente a Ele. Deixa eu fazer uma crítica aqui aos irmãos, alguns. Nós estamos com dificuldade de nos reunirmos como nós vínhamos fazendo antes. As nossas reuniões, muita gente na igreja, na oração, EBD, etc, etc. E veio a pandemia, já há 2 anos, esse juízo de Deus, que a gente está chegando à conclusão, sempre digo, é um juízo de Deus sobre a igreja, sobre o mundo. E muita gente não está percebendo esse detalhe. E está se deixando levar pela frieza espiritual. Está distante do santuário. Quer dizer, quando eu falo santuário, não são as 4 paredes, é justamente a igreja reunida. Está distante. E o pior, irmãos, aí vem a minha reclamação, é que a igreja está disponibilizando momentos que você pode se reunir virtualmente com seus irmãos para buscar a presença do Senhor. Deus lhe deu um celular, um smartphone, talvez até um iPhone, sei lá, custa 7 mil reais. Eu não tenho isso, meu negócio é Samsung, que é baratinho. R$1.000, R$1.200. Mas tem gente que tem aí logo um top de linha, né? Tem tudo, tem linha de internet. Sabe que a igreja está reunida em oração e nem sequer, irmãos, chega lá e disponibilizado o acesso lá e nem sequer clica para participar da oração da igreja. Eu estou doente, pelo amor de Deus, tu estás doente até para ouvir a palavra de Deus, é? Pastor, eu não vou poder ir, está doente. Tudo bem, está certo, não vem, está doente. Ninguém vai exigir que se faça, mas doença, até para ligar, participar de uma reunião virtual em casa, não aceito não. A não ser que você tenha já o estado terminal. Eu não estou sabendo que tem crente aqui em estado terminal nessa igreja, não. Tem? Mas voltemos aqui. Então, vamos buscar o Senhor, irmãos. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Como é que nós queremos que Deus opere no meio da igreja, se a gente não se humilhar diante dEle em oração, clamar? Outra coisa, irmãos, em relação ao evangelho é a fé, né? Arrependeu-se, creia. Sabe que é pecador, vai lá, ouviu a mensagem, acredita naquela mensagem que Deus está dando para ele. Quando o carcereiro de Filipos fez aquela pergunta a Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que pergunta maravilhosa. Poucas pessoas perguntam isso. Que devo fazer para que seja salvo? Ele estava, de fato, debaixo do impacto muito grande da presença de Deus naquela prisão. E qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando o eunuco lá de Candace, depois de ouvir o evangelho através do diácono, evangelista Filipe, ele disse o seguinte: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Deus para ele? É lícito o batismo se você crê de todo o seu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então foi batizado e saiu alegre, feliz, uma bênção que o Evangelho proporciona. Vamos adiante aqui, irmãos, porque tem as bênçãos, ou melhor, gozando das bênçãos do Evangelho. Tem muita gente crente, servo de Deus, você que está me ouvindo em casa aí também, para você. E você que vai me ouvir algum dia também, que está tentando satisfazer a sua alma com as coisas deste mundo, não vai conseguir, irmãos. Deus, com a sua inteligência infinita,
Ele nos fez a sua imagem e semelhança, irmãos. Nós somos uma dicotomia. Evidentemente, quando Deus nos fez a sua imagem, não quer dizer uma imagem física, porque Deus não é, ele não tem forma, ele é um espírito. É uma imagem moral e espiritual. Mas ele não fez uma dicotomia, fez um corpo mortal e colocou nele uma alma imortal. A sua alma não se satisfaz com nada deste mundo. Vou dizer, você tem um carrinho simples, depois consegue aí compra um carrão, aí você é todo zeloso com ele, né? Ninguém toca, chega a ficar com ciúme. Aí passa 1 mês, 2 meses, casou, pronto, aquela alegria, aquela maravilha de mel, aí daqui a pouco tornou-se mais comum. Compra uma casa, aquela, não sei o que, daqui a pouco está tudo. Irmão, sabe por quê? Porque essas coisas não satisfazem a alma do homem. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não são das coisas materiais que a sua alma vai se satisfazer, e sim da palavra que saiu da boca de Deus. Então, é uma ilusão a gente pensar que vai se satisfazer com as coisas materiais. Não vai. Agostinho dizia, Deus te basta. Já dizia isso. Infeliz é o homem escravizado pelas coisas materiais. Por mais interesseiro que tu fores, Deus te basta. A nossa alma só satisfaz, irmãos, em Deus. Diga amém. Naquele que nos criou. Olha, o Evangelho, ele lhe dá esta bênção que você tanto anseia dentro do seu coração. Só Ele consegue fazer isso. Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Por que nós estamos correndo feito doido, irmão, das coisas deste mundo, quando Cristo, nele, diz a Bíblia, estão ocultos todos os segredos da ciência e da sabedoria, irmãos? Vou colocar algumas coisinhas rapidinho aqui. O que é que o Evangelho proporciona? Primeiro, vivificação. Lembre-se que o pecado matou o homem. A criancinha, quando nasce, ela nasce morta em seus delitos e pecados, Léo. Se não houver uma ressurreição espiritual ao longo da sua existência, ela vai morrer em seus delitos e pecados, e o lugar que vai ser destinado é a perdição eterna. Então, quando o Evangelho é crido, ele é crido, ele é aceito e crido, ou crido e aceito, as ordens dos fatores não alteram o produto, né? Então, o que acontece? A pessoa renasce espiritualmente, ressuscita espiritualmente. E não só isso, ela é impulsionada espiritualmente e é assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo disse, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Estando nós ainda mortos em delitos e pecados, em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que você quer uma posição melhor do que essa, irmão? Você está vivo diante de Deus. Nós estamos no mundo onde é uma dualidade, está dividido. Os que estão mortos em delitos e pecados, mesmo estando vivos fisicamente, e aqueles que estão vivos fisicamente e também estão vivos espiritualmente, bendito seja o nome do Senhor. Evangelho, só o Evangelho proporciona esta bênção, uma vivificação espiritual. Aí Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Aí o crente envolvido só olha para baixo, só vê futebol, só vê basquete, só vê isso, só vê aquilo, esquece
que as verdadeiras riquezas são espirituais, irmãos. Reconciliação com Deus. O pecado, lá no Éden, nos afastou de Deus. Pronto. Criou-se uma barreira de separação. Aí Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos reconcilia com Deus. Ele é o grande mediador. Há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, quer dizer, o verbo divino que encarnou. Este é o grande mediador. Olha o que a palavra de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Aí diz aqui o seguinte: na sua carne disseis a inimizade. Aí diz aqui o seguinte: pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então Deus nos reconcilia em Cristo consigo mesmo e nos reconcilia também uns com os outros. No caso era judeus e gentios, na argumentação de Paulo. Aí escuta o que Paulo disse aqui: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí diz aqui: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo na cruz, né? Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, vivos espiritualmente, reconciliados com Deus, através de Cristo, para viver para o quê? Para a glória dele. Mas tem mais coisa aqui: saciamento de sede e fome espiritual. Aquilo que eu falei, Deus nos fez para si, e só nele nós ficaremos plenamente satisfeitos. Casar é bom, é isso? Ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, ter uma casa, ter um emprego, ter seu sustento, isso é coisa muito boa. Ninguém nega, mas isso não satisfaz a sua alma, irmão. Não satisfaz plenamente. Deixa eu ler aqui. Jesus dizendo à mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará o quê? A ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que ele der se lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Foi quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele disse que tinha um pão, né, descido do céu. Aí Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que lhe darei pela vida do mundo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito não tinha sido dado, que ele não tinha sido glorificado. Vida eterna. Oh, meu Deus do céu, como é uma maravilha, né, Léo? Quem quer morrer aqui, levanta a mão agora. Disseram assim, não, né? Pois é. Nós não nascemos para morrer. Eu duvido, a pessoa está se acabando os pedaços, mas não quer morrer. Quando quer morrer é porque está problema mental, né? Mas um homem ou uma mulher normalmente não quer morrer. Eu não quero morrer. Eu quero não. Você quer? Tudo bem. Paulo disse, né, para mim morrer é Cristo. Ele sabia que estava nas mãos de Deus, como nós estamos também. Mas, irmãos, a maior aspiração do ser humano é viver para sempre. Porque a morte é um aguilhão, é algo imposto à natureza humana. É um negócio estranho na vida do homem, é um inimigo do homem, é um aguilhão, é algo que incomoda.
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos meus, pelos seus pecados, pelos pecados do seu povo, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos. Aí está a morte dele, autenticada, chancelada pela sua gloriosa ressurreição. E agora aí está o Evangelho de Cristo. Quem crê nesse Evangelho tem, diga comigo, tem a vida eterna. Amém? Então a morte para um crente não é uma tragédia. Não é uma tragédia. É a passagem deste mundo para usufruir da plenitude. Ainda não, né? Porque ainda falta a ressurreição, mas vai estar guardado no lugar de descanso até o dia da volta de Cristo e a consequente ressurreição do povo de Deus. Olha que coisa linda. As minhas ovelhas, diz Jesus, ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse Evangelho te proporciona, irmãos, dentre outras coisas maravilhosas, se tem apenas vivificação, reconciliação, satisfação plena e a vida eterna, uma vida sem fim. Não é essa a sua aspiração? Não é essa a minha aspiração? Eu não quero morrer, quero viver para sempre. Vou ter que morrer um dia porque o drama do Éden, Deus disse, tu és pó, e pó te há de tornar. E ninguém escapa, a não ser a última geração da igreja, e exemplificado no passado, Enoque e Elias foram levados vivos para o céu. Vivendo o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele traz no seu bojo, na sua mensagem, um código de ética para ser vivido. Pastor, é assim? É. Olha o que Paulo diz, vivendo o Evangelho, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Aí você quer ver, não é assim não, irmão, tem um código de ética, e não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus, você tem que andar conforme o Evangelho. Se os judeus antigos tinham que andar conforme a lei mosaica, você tem que andar na lei de Cristo, que é o código de ética do cristão, segundo o Evangelho, uma vida diferente, transformada, nova criatura, uma vida de santidade, falar a verdade, neste mundo de mentira, e viver para a glória de Deus, porque afinal de contas o que é santificação? É a purificação dos pecados e a separação para viver para Deus. Gravitar a minha vida, a sua deve gravitar. Sabe o que é gravitação, né? Tem um centro do ímã aqui, as coisas estão para se agarrar daquilo ali, em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Crente não é para viver de qualquer jeito, não, irmão. Tem um código de ética, tem um padrão estipulado na palavra de Deus. E eu vou dizer, qualquer crente que professa o nome de Jesus Cristo, disse Paulo, qualquer um, aparte-se da iniquidade ou do pecado, em todas as suas manifestações. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esta é a grande razão para eu, para você, para nós vivermos uma vida de santidade. Não é porque a igreja exige, não. Até que nós somos até um pouco flexíveis aqui. Não em relação ao pecado, mas algumas coisas que a gente acha que não deveria chegar junto, pesado. Mas é uma exigência de Deus. Porque Ele é santo.
Aí vem Amós dizendo, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você está vivendo neste mundo com Deus, aí você quer viver de um jeito, Deus, não, você tem que ver desse outro jeito aqui. Ou você se adequa ou você vai entrar pelo cano, desculpa a expressão. Ou você se adequa ou você vai ser quebrado, se você é crente. Vai ser quebrado, não adianta, irmãos. Esse evangelho que nos trouxe bênçãos incomparáveis também é muito exigente o seu código de ética. Olha que o Salvador disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Cuidado com a internet, viu? Você que está em casa, você também aqui. Cuidado com o smartphone, com a linha de internet sem controle. Cuidado, e cuidado com os seus filhos também. E se invocais, disse Pedro, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí São João diz o seguinte, aquele que diz que está nele, deve andar como também ele andou. Aí Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus. Qual Deus andou aqui entre nós? Jesus Cristo. Seu viver, seu caráter, a sua integridade, a sua dedicação ao Pai Celestial, a obra de Deus, está lá. Sede imitadores de Deus como filhos amados, bendito seja Deus por isso. Terminando, irmão, aqui eu vou acelerar porque já está na hora. Vamos lá. Compartilhando o Evangelho de Cristo. Falei sobre o que é o Evangelho, conhecendo o Evangelho. Amém? Falei sobre crendo e aceitando o Evangelho. Falei sobre gozando das bênçãos do Evangelho. E agora vou falar sobre a questão... Sim, falei sobre vivendo o Evangelho, o código de ética do Evangelho. E agora compartilhando a mensagem do Evangelho. Você que professa a fé em Jesus Cristo, você tem um compromisso com esta obra que é de Deus, não é minha não. Diga amém. Você deve se engajar no corpo, alma e espírito. Vamos lá, uma tricotomia aqui, né? Mas todo o seu ser, os seus bens, o seu tempo, a sua vida, enfim, engajar nesta obra que é de Deus. Orando, indo e contribuindo. Tem gente que não ora, nem vai e não contribui com um vintém com esta obra. É discípulo de Cristo? Interrogação muito grande. Porque quem realmente experimenta esta graça do Evangelho em sua vida, não pode ficar sem se envolver com ela. Não pode. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Amém? É a sua obra. Se prego o Evangelho, disse ele, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. A igreja é a agência de Deus neste mundo para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí todos os crentes devem se envolver de uma maneira ou de outra. Mas o que acontece na igreja? Até coloquei isso nas redes sociais, um quadro. Compara a igreja um barco a remo. Uns estão remando, outros estão com os remos arriados, e outro. O pior é que tem gente remando o contrário. Está zombando de Deus, está insultando a Deus. E chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder do céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado, e esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê, for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E disse-lhe, aí assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito, Santo, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até o Gaiso nesta noite. Diga amém. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram aos religiosos da época: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos, disse Pedro e João, disseram Pedro e João, deixar de falar do que temos visto e ouvido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Lições extraídas e aplicadas. O pecado do homem condenou à perdição eterna. Deus graciosamente providenciou um meio eficaz para livrar o homem da morte eterna, que foi enviar o seu Filho a este mundo para oferecer a sua vida em sacrifício pelos pecados do seu povo. Cristo morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Deus determinou que a fé em Cristo fosse o meio através do qual o pecador arrependido pudesse receber a salvação eterna. Uma vez alcançado por esta graça, vivendo nela, observando o código de ética nela preconizado, deve o cristão se empenhar na propagação desse evangelho, que é a única esperança de salvação do pecador perdido. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pai, nós queremos te agradecer pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, misericórdia para nós nesta noite, que o Senhor nos ajude a compreendermos esta verdade revelada em Tua Palavra, que nós amemos o Evangelho, que nós nos envolvamos na sua propagação, que nós vivamos uma vida conforme o Evangelho de Cristo, que nós, Senhor, usufruemos, ó Deus, dessas bênçãos que o Evangelho nos oferece de uma forma plena. Abençoe a igreja nesta noite, os teus filhos que se encontram aqui no santuário, aqueles que se encontram em suas residências, aqueles que vão um dia abrir este vídeo para ouvir a palavra do Senhor. Que todos sejam abençoados por Deus nesta noite, nesta reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Valdo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, então volta só um minutinho, porque lembre-se da programação da igreja, nós temos reunião na terça-feira.